Olá, bem-vindos ao nosso bloco 7, o último. Agora vamos fazer exercícios para fixar o conteúdo de alterações do contrato de trabalho, poderes do empregador. Vamos ver se aprendemos, ver o que está faltando, estudar mais, né? Vamos tirar a prova real do nosso conhecimento. Primeira questão da FCC, do TRT da 2ª Região, do ano de 2018, para o Oficial de Justiça Avaliador Federal. Silvério é porteiro num condomínio residencial e durante 3 anos prestou horas extras habitualmente. Ocorre que o condomínio pretende diminuir seus gastos, suprimindo pela metade as horas extras de seus empregados. Então, ele prestou por 3 anos horas extras habitualmente. E vai ser suprimido pela metade essas horas extras dos seus empregados. Ou seja, né, do caso, o Silvério não vai poder mais fazer horas extras. Se ele fazia 10 horas extras por mês, aí ele vai poder fazer no máximo 5. Vai suprimir pela metade as horas extras de todos os empregados desse condomínio. Neste caso, Silvério, letra A, fará jus a uma indenização pela supressão parcial das horas extras, correspondente ao valor de 1 mês das horas extras suprimidas, total ou parcialmente, cujo cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 18 meses anteriores à mudança. Letra B. Não fará jus a uma indenização pela supressão das horas extras, uma vez que a mesma somente é devida no caso de supressão total e não parcial, como ocorreu no presente caso. Letra C. Fará jus a uma indenização pela supressão parcial das horas extras, correspondente ao valor de 1 mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, cujo cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 6 meses anteriores à mudança, multiplicado pelo valor da hora extra do dia da supressão. Letra D. Fará jus a uma indenização pela supressão parcial das horas extras, correspondente ao valor de 1 mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, cujo cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicado pelo valor da hora extra do dia da supressão. Ou letra E. Não fará jus a uma indenização pela supressão das horas extras, uma vez que a mesma somente é devida quando empregado às prestes habitualmente pelo prazo de 5 anos, o que não ocorreu no presente caso. E aí, pessoal, letra A, B, C, D ou E? Essa questão é da alteração do contrato de trabalho objetiva, quantitativa, da duração do trabalho e também, querendo ou não, do valor do salário. Né? Nós vimos que quando a pessoa faz horas extras habitual, se isso é suprimido, tem que sim haver uma indenização, né? E aí, no caso aqui, o Silvério prestou por 3 anos horas extras, de forma habitual. E aí vai suprimir de modo parcial, pela metade. E aí, no caso aqui, ele vai fazer jus a uma indenização, né, por essa supressão parcial das horas extras, que foi pela metade. E aí, ele vai fazer jus a 3 meses de indenização, porque ele prestou horas extras habituais por 3 anos, né? Então, a cada ano é 1 mês. E aí, então, ele vai fazer jus a 3 meses de indenização. E aí, a média desses 3 meses de indenização vai ser as horas suplementares nos últimos 12 meses, né, anteriores à mudança, multiplicado pelo valor da hora extra do dia da supressão. Então, a alternativa correta é a letra D, né? Aqui tá falando que não fará jus, está errado. Aqui tá falando que vai ser a média dos últimos 18 meses, está errado. Aqui fala que é a média dos últimos 6 meses, está errado. E aqui tá falando que não faz jus e está errado, porque faz jus sim, tá? Só que a média vai ser dos últimos 12 meses e faz jus a 1 mês, a uma indenização, né, correspondente a 1 mês das horas suprimidas, né? Como aqui foi de 3 anos, vai ser de 3 meses. Essa questão foi bem passível de recurso, tá? Ela não foi anulada, mas se fosse ver assim ao pé da letra, o certo seria falar que
ou a cada, de um mês, das horas suprimidas a cada ano, né, trabalhado, ou então seria já falar que faz jus a 3 meses. Mas deu para entender, deu para fazer. Eu quero mostrar para vocês, eu não trouxe, mas eu quero mostrar para vocês da onde que eu tirei isso, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou começar a trazer certinho para eu não ter que fazer isso sempre. Mas a alteração da função, só para vocês verem tudo certinho. Alteração da duração, ó, é a súmula 291, horas extras, atualidade, supressão e indenização. A supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicado pelo valor da hora extra do dia da supressão. Então, por isso que o gabarito foi letra D, por causa da súmula 291, tá? Vamos então para a próxima questão. Da FCC também, do TRT do Rio Grande do Norte, do ano de 2017, para técnico administrativo. Leôncio é vendedor da loja de autopeças Sorte Sua Limitada, LTDA, sendo obrigado pelo seu empregador a usar uniforme com a logomarca da loja, que consiste em uma camisa que muda a cor a cada mês. Pode ser azul, verde, vermelha, rosa ou laranja. O empregado recebe a vestimenta sem qualquer ônus, né, sem qualquer custo. No mês em que o uniforme possui a cor da qual desgosta, Leôncio recusa a usá-lo, utilizando sua própria vestimenta no local de trabalho. Tendo em vista a doutrina, a legislação vigente, bem como as alterações introduzidas na Lei 13.467 de 2017, que é a Lei da Reforma Trabalhista, letra A, o uso obrigatório de uniforme deve fazer parte do regulamento interno da empresa, com registro no Ministério do Trabalho, razão pela qual, se não estiverem satisfeitas tais exigências, pode Leôncio se recusar a utilizá-lo. Letra B. Leôncio pode se recusar a usar o uniforme da empresa, se assim preferir, uma vez que a definição da vestimenta no meio ambiente laboral deve ser tomada em conjunto entre empregado e empregador. Letra C. Leôncio é obrigado a usar o uniforme imposto pelo empregador, desde que este seja o responsável pela sua higienização, ou seja, arque com os custos da lavagem. Falei demais hoje. Letra D. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão de uniforme no uniforme de logomarcas da própria empresa, razão pelo qual Leôncio não pode se recusar a utilizá-lo. E letra E, Leôncio pode se recusar a utilizar o uniforme se, além da logomarca da empresa, constarem outras de N empresas parceiras, uma vez que não é empregado dessas. Essa questão tem um tanto de errinho, né? Leôncio recusa-se, né? É questão do copia e cola que eu fiz, que às vezes vem alguns errinhos mesmo. Mas e aí, pessoal? Letra A, B, C, D ou E? Nós vimos na parte 6 do poder do empregador que cabe sim no poder de organização, né, diretivo do empregador, definir sim o padrão de vestimenta do empregado, né? Inclusive exigindo o uso de uniformes, colocando as logomarcas das empresas parceiras, da própria empresa. Então, aqui está falando que o uso do uniforme, o uso obrigatório de uniforme deve fazer parte do regulamento interno da empresa? Nada a ver. Com registro em Ministério do Trabalho? Não vimos nada disso. Leôncio pode se recusar a usar uniforme, se assim preferir? Não, jamais. Poder diretivo do empregador. Quem manda é o empregador. Leôncio é obrigado a usar o uniforme imposto pelo empregador desde que o empregador seja responsável pela sua higienização? Não, a não ser que ele exija padrões
né, surreais de higienização, né? Fica exigindo muito da higienização. Mas, em regra, quem lava o uniforme é o empregado. Letra D. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, correto, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa, razão pela qual o Leôncio não pode se recusar a utilizá-lo só porque não gosta da cor. Então, letra D é o nosso gabarito, tá? E letra E, o Leôncio pode se recusar a utilizar o uniforme se além da logomarca da empresa constarem de outras empresas parceiras? Não, pode conter sim logomarca de empresas parceiras. Então, gabarito letra D. Outra questão da FCC também, do TST, para analista judiciário da área administrativa do ano de 2017. Florence foi contratada como gerente de comércio exterior pela empresa internacional Comércio e Exportação LTDA. Após 2 anos da contratação, foi eleita para o cargo de diretora, sendo-lhe informado que tratava de um cargo de confiança a ser ocupado interinamente. Após ser diretora por 12 anos, ela foi revertida pelo empregador para o cargo de gerente de comércio exterior, que era o que ela possui, né? Como né, regra. Deixando o exercício da função de confiança. Então, aqui houve uma reversão, né? E foi falado que era algo interino. Então, em relação à situação de Florence, letra A. Após ocupar cargo de confiança, principalmente de diretor, o empregado não pode ser revertido para o cargo anteriormente ocupado? Não, isso não é rebaixamento de função, isso é simplesmente uma reversão, tá? Então, errado. Eu vou terminar de ler. Após ocupar cargo de confiança, o empregado pode ser revertido para o cargo anteriormente ocupado, com ou sem justo motivo, não lhe sendo assegurado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Perfeito até então, vamos ver as outras. Letra C. Após ocupar cargo de confiança, o empregado poderá ser revertido para o cargo anteriormente ocupado e se tal reversão não decorreu de justo motivo e o cargo foi ocupado por 10 ou mais anos, o empregado tem assegurado direito à manutenção da gratificação correspondente. Se o candidato for desatento, não tiver atualizado, marca essa, porque até então era assim, até a reforma. Mas não é assim mais. Com a reforma, independentemente do tempo, tá? Tinha uma súmula que falava que se tivesse mais de 10 anos, se fosse sem justo motivo, que a gratificação incorporava ao salário. Veio a reforma e isso caiu por terra, tá? Independentemente do tempo que ocupou aquele cargo de confiança, aquela função de confiança, ao ser revertido, aquela gratificação não é obrigatória de se incorporar. Pode incorporar por opção do empregador, mas em regra não se incorpora. Tá? Então, essa aqui tá errada, porque até então era assim, mas com a reforma isso mudou. Trata-se de hipótese de rebaixamento de função? Não é rebaixamento de função. Nós vimos que pode acontecer sim a reversão, tá? Ela é lícita. E trata-se de hipótese de rebaixamento de função? Também não. Então, de fato, o gabarito é letra B, tá? É uma hipótese de reversão e isso não se incorpora, essa gratificação não se incorpora ao salário dela. Gabarito letra B. Outra questãozinha da FCC, do TRT 24, para técnico judiciário, do ano de 2017. As alterações do contrato de trabalho são disciplinadas na consolidação das leis do trabalho e a preocupação do legislador centrou-se nos aspectos da vontade das partes, da natureza da alteração e dos efeitos que esta gerará para determinar se será válida ou não. Em razão disso, excluem-se naturalmente da análise da legalidade as alterações obrigatórias que são imperativamente impostas por lei ou por normas coletivas. Então, no tocante às alterações do contrato de trabalho, estabelece a legislação vigente. Letra A, que é vedada, em qualquer hipótese, a transferência de empregados que exerçam cargo de confiança? Errado. Não é vedado, em qualquer hipótese, a transferência de empregados que exerçam cargo de confiança. Ela é vedada
caso não tenha necessidade ali de serviço, caso seja arbitrária. Mas se tiver necessidade de serviço, pode sim ocorrer a transferência de empregado que exerça cargo de confiança de modo unilateral. Então, essa aqui já está errada. Letra B. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, mesmo que resulte em direto ou indiretamente prejuízo para o empregado. Nossa, jamais, não pode acarretar prejuízo para o empregado, tá? Só é lícita a alteração por mútuo consentimento, desde que não resulte prejuízo para o empregado. Então, tá errado essa também. Letra C. Não se considera alteração unilateral a determinação de empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Essa tá linda. Realmente não é alteração unilateral a reversão, tá? Isso aí é uma coisa que é interino, é uma função de confiança e a qualquer momento o empregado pode perder. Isso não é rebaixamento, é simplesmente uma reversão. Letra D. É ilícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado? Errado, é lícita. Por quê? Porque é antes disso do que perder o emprego, tá? E letra E. Mesmo que não haja necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar do contrato, mas que neste caso ficará obrigado a um pagamento suplementar sempre superior a 25% dos salários. 2 erros. Desde que haja necessidade de serviço, não é mesmo que não haja, é desde que haja, tá? Tem que ter a necessidade de serviço. Então, isso aqui tá errado. E sempre superior, não, é nunca inferior, tá? Mas o erro aqui do começo já tá na cara, né? Já dá pra fazer a questão. Então, errado também. Gabarito, letra C, tá? Mais uma questãozinha da FCC, do TRT da 11ª Região, para analista judiciário, área administrativa do ano de 2017. Estou trazendo bastante questões para vocês verem o quanto isso cai. Eu fiquei doida no meio de tantas questões. Então, no tocante à alteração do contrato de trabalho, considere. 1. Empregado transferido por ato unilateral do empregador para local mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. 2. Considera-se alteração unilateral a determinação de empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. 3. Ao empregador é vedado transferir o empregado com mudança de seu domicílio sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar o contrato, e essa proibição estende-se para os empregados que exerçam cargo de confiança. 4. Não é lícita a transferência quando ocorrer extinção de estabelecimento em que trabalhar o empregado, devendo ocorrer a rescisão contratual antes de previsão expressa da CLT. E aí está correto que se afirma apenas em. Então vamos lá. 1. O empregado transferido de modo unilateral para o local mais distante de sua residência tem direito ao suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte? Certo, né? Súmula 29 do TST. Então, tá certinho esse aqui. Então, a 1 tá correta. 2. Considera-se alteração unilateral a determinação de empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado. Essa aqui é tentadora, tá errado, porque aqui é não se considera. Ó, não se considera, não, tá? Então, considera alteração unilateral? Não, é não se considera. 3. Ao empregador é vedado transferir o empregado com mudança de seu domicílio sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar do contrato. Até aí tá certo, tá? Que de fato é vedado, em regra, a transferência é bilateral. E essa proibição estende-se para os empregados que exerçam cargo de confiança? Não. Aí quem exerce cargo de confiança pode se transferir de modo unilateral desde que haja necessidade de serviço. E 4. Não é lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar. Claro que ela é lícita. Nesse caso vai ocorrer rescisão? Jamais, tá?
Então, a única que está certa é a 1, tá? Apenas a 1 está correta. E aí, aqui eu trouxe tudo que confirma isso. Ó, súmula 29, transferência. Empregado transferido por ato unilateral do empregador para local mais distante de sua residência tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Então, isso confirma o porquê que o 1 está certo. Artigo 468, parágrafo 1º, não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para o respectivo empregado reverter ao cargo efetivo. Então, não se considera. Aqui está escrito que se considera, tá? Por isso que está errado. 469, parágrafo 1º, fala que não estão compreendidos na proibição do artigo quem tem cargo de confiança. E aqui está falando que até quem tem cargo de confiança não pode ser transferido. E o 469, parágrafo 2º, fala que é lista a transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento, tá? Então, aqui só para relembrar. E, por fim, tá? A última. Sei que já devem estar cansados da minha voz. Eu também tô cansada, mas só mais uma questãozinha. Da FCC, do TRT da 20ª Região, para Oficial de Justiça Avaliador Federal do ano de 2016. Hermes foi contratado pela empresa Gama Engenharia para trabalhar como apontador no município de Aracaju. Havia cláusula no contrato prevendo a possibilidade de transferência em razão da necessidade de serviço. Então, havia cláusula no contrato prevendo a transferência. Após 10 meses, Hermes foi transferido em definitivo para o município de Estância, acarretando a mudança de seu domicílio sob o fundamento de real necessidade de serviço sem qualquer comprovação. Neste caso, conforme a legislação aplicável e jurisprudência sumulada pelo TST, a transferência será. Letra A, correta, porque havia cláusula expressa possibilitando a transferência a qualquer tempo, em razão de alegação de necessidade de serviço. Letra B, presumidamente abusivo, porque apesar da previsão contratual de possibilidade de transferência, deverá ser comprovada a necessidade de serviço. Letra C, ilegal, porque a lei prevê a possibilidade de alteração de local de trabalho somente após 1 ano de contratação. Ó, não tem nada disso, tá? Já, então, desconsidera essa aqui. Letra D, ilegal, porque é prevista a inamovibilidade como garantia do trabalhador. Não tem nada disso previsto. Letra E, correta, porque a transferência seguiu todos os requisitos previstos na CLT, fazendo parte do ius variandi do empregador, alterar o local de trabalho do empregado, mesmo sem cláusula contratual expressa, em razão da alegação da necessidade de serviço. E aí, pessoal, letra A, B, C, D ou E. C e D já não são, né? Então, A, B ou E. E aí, nós temos que lembrar da súmula 43, que fala que presume ser abusiva a transferência quando não tem comprovação da necessidade de serviço. Tá falando ali que tem a necessidade, mas não foi comprovado. O empregado foi transferido com alegação de necessidade de serviço, mas falar qualquer um fala, até papagaio fala. Tem que ter a comprovação ali que tem a necessidade de serviço para aí sim ser transferido o empregado de modo unilateral, tá? E se isso não acontecer, vai ser presumidamente abusiva essa transferência, segundo a súmula 43. Então, letra B é o nosso gabarito, presumidamente abusiva, porque apesar de previsão contratual, a necessidade deve ser comprovada, tá? E é isso, pessoal. Agradeço demais a presença de vocês, agradeço demais todos os inscritos no meu canal. A cada inscrito que eu ganho, eu me motivo ainda mais a fazer vídeos. Eu já, quero trazer tudo de conteúdo do melhor, do mais completo para vocês. Agradeço muito mesmo todos os comentários, toda a interação. Muito obrigada mesmo. Vamos até o fim com esse projeto, com tudo que tiver de mais completo de direito do trabalho vai estar aqui. Espero que tenham gostado da aula. Estudem, não desistam. Ainda que as coisas estejam confusas, estamos em pandemia, estamos em um momento sem concursos em vista, ainda mais na área trabalhista, sem concursos de tribunais em vista, mas
Para quem reclama que não tem tempo, a hora é agora de se preparar de alto nível. E para quem quer muito uma coisa assim para ontem, estudem, porque quando aparecer também, ó, o que aparecer você faz, você passa. Não descartem um concurso escada. E é isso, estudar nunca é perdido. Jamais o estudo vai ser algo inútil, algo que você vai se arrepender um dia de ter se dedicado, tá? Estudem que concurso é uma fila e uma hora chega a sua hora, tá? E é isso então, bons estudos, muito obrigada, até a próxima aula, que será sobre a interrupção e a suspensão do contrato de trabalho, fechando o tema de contrato de trabalho. E aí a gente vai depois para as rescisões, né, hipótese de extinção do contrato de trabalho, e aí sim passamos para jornada de trabalho. E é isso, tchauzinho, muito obrigada.